Fala devs, tudo bem? Mais um vídeo para o canal e hoje a gente vai dar uma continuidade nos assuntos de processos. Como um SEO representa processos? Bom, se cada processo fosse uma pessoa, como o sistema operacional manteria suas informações organizadas, bom, o SEO, que seria o sistema operacional, ele usa uma estrutura chamada de processo, ou seja, Process Control Block, em inglês. Se a gente perceber aqui na imagem, a gente tem a CPU que registra cada processo do programa que está sendo executado. Ou seja, aquele processo, o PID, seja em qualquer sistema operacional, seja ele no Linux, no Windows ou no Mac. A gente vai mostrar isso também na prática, mais para frente com a linguagem Python. Então, já fiquem prestando atenção. A gente também tem os estados de flags e estado lagger. O estado flag, ele nada mais é que uma estrutura de organizações, tá bom? Para poder estruturar a questão da ordem dos processos. Então ele trabalha nessa estrutura. E se a gente perceber aqui, na própria imagem, na CPU, ela é onde ela vai enviar tanto para o processo do registrador, quanto para o estado flag. E aí que entra aquela história que a gente fez do vídeo passado, que é a questão de como está acontecendo cada estrutura do processo. Então hoje nós vamos entender como o sistema operacional representa cada processo e mantém cada coisa organizada, tá bom? Então vamos passando adiante. O que é um PSB e o que ele armazena, tá bom? O PSB, ele é um tipo de ficha de identidade que o sistema operacional cria para cada processo. Por exemplo, espaço de memória, tá bom? Espaço de memória onde o processo armazena os dados, código do programa, onde ele segue as instruções desse processo, pilha de execução, tá bom? Histórico de chamadas de processo, tá bom? E contador do programa, ou seja, esse aqui, contador do programa, é onde ele fica no registrador. Ele vai saber quem é exatamente onde a CPU parou aquela execução. E aí os estados do processo que a gente viu na aula passada. No estado Run, Red, Waiting, ou seja, parado, iniciado, em execução. Ou esperando, aguardando, que seria o Waiting, ok? Então, podemos perceber aqui na imagem de um médico, o que esse médico está fazendo. Ele tem como se fosse uma ficha, ok? Com todas as informações importantes de uma pessoa. Ou seja, é exatamente o que o processo lhe faz. Ele guarda essas informações, seja um programa que você está executando, seja um algoritmo como Python ou PHP, ou seja, um processo que é do próprio sistema operacional. Então, o sistema operacional, ele tem um espaço do usuário da memória, tem um processo que sai da memória e outro que entra na memória, que aí é chamado o segundo processo, que a gente vai ver na prática, simulando como se fosse o primeiro processo, um editor de programa, e segundo processo, como se fosse outro programa sabendo, tá bom? Então, o PSB, o que ele faz? Ele guarda todas as informações do processo, e um processo, se ele for suspenso, ele precisa voltar àquela execução. Ou seja, o sistema operacional, ele consulta e ele sabe exatamente onde ele parou. Por isso que tem toda essa organização, comparando com uma ficha médica, ou até mesmo se a gente perceber o próprio RG, tá bom? Então, pessoal, a gente continua no próximo vídeo com a prática um pouquinho para a gente poder compreender como que ele organiza essa história de processos e como que ele armazena, tá bom? Sejam devs e se inscrevam no canal para mais dicas, tá bom?